Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente está aqui para relembrar algumas memórias não muito boas de fãs que ficaram com o ingresso na mão. No Brasil, o amor pela música é tão grande que o público de shows é um espetáculo à parte. Todo esse carinho demonstrado nas apresentações surpreende, principalmente os artistas internacionais que desembarcam no país com suas turnês mundiais. Vocês são os meus melhores fãs, não existe lugar como o Brasil, e diversos outros elogios que normalmente são declarados ao público durante o intervalo de algumas músicas ajudam a criar uma forte relação entre ídolos e fãs. Logo, show cancelado são duas palavrinhas que 10 em cada 10 fanbases têm medo de ver associado ao seu artista favorito. No entanto, mesmo que às vezes o cancelamento esteja além da vontade deles, o sentimento de devastação é inevitável. Começando pela diva pop que mais popularizou a expressão Brazil I'm Devastated, a gente tem aqui a Lady Gaga, que em 2017 cancelou a sua apresentação no Rock in Rio. 5 anos após a sua primeira passagem pelo Brasil com a Born This Way Ball Tour, Gaga finalmente estaria de volta ao país para apresentar um dos shows da sua Joanne World Tour. Diferente da passagem de 2012, dessa vez a apresentação no festival seria a única no Brasil, logo os fãs não mediram esforços para estar no Rio de Janeiro naquele 15 de setembro. Os fãs foram, mas a Gaga não. Ela não vem mais, gente! Não vem mais! Apenas um dia antes da apresentação, a cantora soltou seu tweet de devastação. Brasil, estou devastada que não estou bem o suficiente para ir ao Rock in Rio. Eu faria qualquer coisa por vocês, mas preciso cuidar do meu corpo agora. Como tudo nesse país vira meme, além do preju, principalmente de quem não morava no Rio de Janeiro, a reação dos Little Monsters diante do cancelamento acabou viralizando na internet. Eu oro muito pra Gaga, faço versão gospel. Em 2012 invadi a pista prêmio, taquei uma bíblia nela, caiu no quadril. Ela depois cancelou Born This Way e falou que Deus às vezes quebra a gente numa entrevista. Eu taquei uma bíblia nela. O cancelamento aconteceu devido às fortes dores com as quais a Gaga convive em decorrência da fibromialgia. Muita gente até cogitou que ela cancelou porque não queria vir fazer o show, mas em fevereiro de 2018 ela cancelou outros shows da turnê, dessa vez na Europa, devido às fortes dores musculares causadas pela doença. Mais detalhes sobre como a doença atingiu ela e como a Gaga tenta se recuperar da fibromialgia são mostrados em seu documentário 5 Foot 2, disponível na Netflix. O Rock in Rio também já foi palco de vários outros cancelamentos, mas um que a gente pode destacar aqui foi o do Jay-Z, na edição de 2011. O maridão da Beyoncé seria uma das grandes atrações da 4ª edição do festival, mas acabou cancelando a participação sem dar muitas explicações, justificando a ausência apenas por motivos pessoais. O detalhe curioso é que tanto no show da Lady Gaga quanto no do Jay-Z, o substituto de última hora foi o Maroon 5, que aliás, mesmo já tendo vindo ao Brasil incontáveis vezes desde a primeira em 2004, também faz parte dessa listinha. No ano passado, a banda seria a atração principal do festival Vila Mix em São Paulo, mas após o cancelamento, as datas na capital paulista foram adiadas e, se não me engano, acabou nem rolando depois. O mais curioso nesse caso é que o line-up com as atrações foi anunciado no dia 8 de maio e o cancelamento rolou em menos de um mês, no dia 5 de junho. Vale lembrar que o Vila Mix é um festival que acontece quase que o ano inteiro em várias cidades do país e aqui a gente está falando especificamente da edição de São Paulo. Os demais foram mantidos e trouxe aí vários nomes que iam do pop internacional até o sertanejo e funk. Indo agora para 2016, Mariah Carey tinha 3 shows agendados no Brasil e mesmo com os ingressos batendo na casa dos R$ 2.500, o público estava disposto a ir ver a diva americana. Eis que primeiro veio o cancelamento do show que rolaria em Curitiba, no dia 4 de novembro, e no dia seguinte, para a tristeza dos fãs, também foi anunciado os cancelamentos de São Paulo e Porto Alegre, que aconteceriam nos dias 1º e 5 do mesmo mês. Esse é um dos que a gente menos pode colocar a culpa no artista, pois, ao que tudo indica, o cancelamento aconteceu pelo cachê da Mariah não ter sido pago. A organização de um show envolve muita gente e 2 empresas brasileiras que estavam envolvidas na vinda da cantora ao Brasil começaram a trocar publicamente acusações, com uma apontando a outra de não ter feito os pagamentos acordados. Em um outro momento de devastação, Mariah anunciou a não vinda pelo Twitter. Devastada por meus shows no Chile, Argentina e Brasil tiveram que ser cancelados. Meus fãs merecem mais do que o tratamento que recebem de alguns desses promotores. Como a turnê do álbum Caution foi bem curtinha, vamos ter aí que esperar o lançamento de um próximo álbum pra ver se ela vem pra cá de novo. Eu não sei se eu tenho um pouco de pé frio ou algo do tipo, mas por 2 vezes eu tava lá junto com o público esperando a hora de uma das atrações se apresentar, quando o anúncio do cancelamento foi dado no meio do evento. Esse é o pior tipo, pois já não tem mais o que fazer. O primeiro deles foi em 2015, quando Years and Years cancelou a apresentação deles no Mecca Festival
E foi bem chato, pois até então eles eram bem desconhecidos do grande público, e na mesma semana que eles ganharam um prêmio bem importante da BBC, rolou o cancelamento. A justificativa também não foi lá das melhores, pois pelo Facebook eles alegaram um conflito de agenda com a gravação do primeiro álbum deles, falaram que se esforçaram para fazer dar certo e que sentiam muito por decepcionar a gente. O que piorou ainda mais a situação foi que o festival ia acontecer em 3 cidades, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Eu estava no primeiro, que foi em Porto Alegre, na verdade nem era Porto Alegre, era Maquiné, e o público só ficou sabendo pela nota da banda, que só veio sair algumas horas antes do show, porque o festival em si não falou nada, fingiu que nunca tinha nem anunciado eles. Por sorte, rolaram ainda os shows de Aluna George e La Rue, que seguraram muito bem ali o resto da noite. Outro cujo lançamento só foi anunciado quando o público já estava lá no local foi o da Marina and the Diamonds no Lollapalooza de 2015. Tudo estava pronto, os fãs no Autódromo de Interlagos aguardavam ansiosamente a apresentação da britânica, quando uma atualização no Twitter da cantora acabou com tudo. Marina não conseguiu pegar o voo e não viria mais se apresentar no Brasil. Adivinha só quem também ficou devastada? Diamantes brasileiros, estou devastado em confirmar que não vou poder me apresentar hoje no Lollapalooza. Após 12 horas de atraso, o voo foi cancelado às 5 horas da manhã. No mesmo dia em que ficou devastada em cancelar o show no Brasil, horas antes a cantora publicou fotos em uma balada em Nova York, deixando os fãs brasileiros bastante chateados. Os CSIs, no entanto, descobriram que as fotos não eram exatamente do mesmo dia em que ela perdeu o voo, ela só postou aleatoriamente, mas ficou um climão ali no dia. Nesses 2 casos, tanto a Marina quanto Years and Years retornaram ao Brasil posteriormente, ambos no Lollapalooza, aliás, para alegrar os fãs que puderam ir nessas novas datas. O que não foi o meu caso em nenhum dos dois. Duas girl bands que o Brasil criou uma enorme expectativa pela vinda delas, mas que acabou não rolando, foram o Little Mix e o 21. Nesse caso, elas merecem um pequeno desconto porque elas em si nunca confirmaram nada, mas por diferentes circunstâncias, todo mundo aqui já tinha dado a vinda delas como certa. O primeiro deles rolou em 2014, quando o girl group coreano lançou uma competição chamada Welcome to My Country, onde o país que mais se destacasse supostamente iria receber um show da próxima turnê delas na época. Tudo rolou pelo Facebook e quando o Brasil terminou em primeiro lugar, todo mundo achou que elas viriam pra cá. A gente esperava um show, a gente ganhou um vídeo de agradecimento. 안녕하세요, what's up, E21? We were just told that our Blackjacks from Brazil liked the most on our Welcome to Our Country Facebook event! Yay, Brazil! Thank you so much for your support. We would love to be there as soon as possible. So be waiting for us. And look forward to our world tour, All or Nothing, and our new album, Crush. Love you guys! O ano é 2020 e até hoje os Blackjacks brasileiros esperam por essa vinda. Já no caso do Little Mix, elas de fato nunca deram sequer uma pista de que estavam planejando vir pra cá. Mas o alvoroço todo começou quando o jornalista José Norberto Flash anunciou ano passado pelo Twitter que elas seriam uma das atrações do Rock in Rio. Como no geral o José mais acerta do que erra, muita gente ficou na expectativa. O tempo foi passando e só quando o line-up completo saiu, que a gente viu que não ia rolar. Detalhe que esse ano ele anunciou novamente que elas vêm ao Brasil, dessa vez como atração do Festival Girls, mas até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, nem elas, nem o festival validaram essa info. My turn. Exacts. Em 2006, no auge do seu sucesso como ídolo teen, Hilary Duff precisou cancelar sua primeira visita ao Brasil, onde iria se apresentar no Via Funchal, em São Paulo. Nesse caso, a Hilary cancelou não só a apresentação no Brasil, mas como em toda a América Central e do Sul, visto que as apresentações na Argentina, Colômbia, Panamá e Guatemala também foram canceladas por conta de uma inflamação nas amígdalas que ela contraiu. Em nota oficial, ela falou que novas datas seriam anunciadas em breve, porém levou aí uns bons 3 anos para que a bonita finalmente se apresentasse por aqui. Em janeiro de 2008, com a turnê do álbum Dignity, Hilary anunciou shows em São Paulo e Rio de Janeiro, e devido à alta procura, uma data extra foi adicionada na capital paulista, aliás, na mesma casa onde ela se apresentaria em 2006.
Outro exec que por motivos de saúde também precisou cancelar parte de sua turnê, incluindo a passagem pelo Brasil, foi a Selena Gomez em 2016. Por aqui as apresentações aconteceriam em Curitiba, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, porém logo após anunciar uma pausa na carreira para tratar de sua saúde, não só os shows daqui, mas como outras 30 datas também foram retiradas da Revival Tour. Eu decidi manter a minha felicidade e saúde em dia, então eu acho que a melhor maneira de fazer isso é dar um tempo na carreira. Como muitos devem saber, há cerca de um ano revelei que tenho lúpus, uma doença que pode afetar as pessoas de maneiras diferentes. Eu descobri que ansiedade, ataques de pânico e depressão podem ser efeitos colaterais da doença. Obrigado a todos os meus fãs pelo apoio. Sei que não estou sozinho em compartilhar isso. Outros serão encorajados a tratar os seus problemas, disse a cantora em entrevista à revista People. Demi Lovato, que também já veio incontáveis vezes ao Brasil, acabou assumindo a vaga de São Paulo, pois essa em específico aconteceria como parte do festival Z Festival, porém, 2 anos depois ela também precisou cancelar. A princípio, os shows da Tell Me You Love Me Tour, que aconteceriam em abril de 2018, foram adiadas para novembro do mesmo ano, porém, por volta de agosto, as datas foram de fato canceladas. No fim de julho daquele ano, Demi havia sido internada às pressas após sofrer uma overdose durante uma festa em sua casa em Los Angeles. Após algumas semanas da internação hospitalar, a cantora publicou em sua conta no Instagram uma mensagem de agradecimento, relatando que iria focar em sua recuperação e na sobriedade. O que aprendi é que essa doença não é algo que desaparece ou se desfaz com o tempo. É algo que eu preciso continuar superando, o que ainda não fiz. O amor que vocês todos me mostraram nunca será esquecido e espero pelo dia que poderei dizer que saí do outro lado. Não menos devastador, em novembro passado, os fãs que já estavam na fila do Allianz Parque para ver o cantor Shawn Mendes precisaram voltar para casa sem a chance de ver o ídolo canadense. De acordo com a assessoria de imprensa, Shawn Mendes recebeu ordens expressas de seu médico pessoal para repouso total, pois uma vez que ele se apresentasse naquele dia, os problemas de laringite e inchaço nas cordas vocais que ele estava poderia se agravar ainda mais e todo o resto da turnê poderia ficar comprometida. Ninguém gosta muito de acreditar nessas notas de imprensa, né? Mas essa eu acho que até fez sentido, pois o show que ele tinha 3 dias depois agendado no Rio de Janeiro foi mantido normalmente. Por ser um show em estádio, vocês já devem deduzir que era um público gigante que estava aguardando o show. Pelas imagens que circularam depois, dá pra ter uma pequena ideia do tamanho da devastação que rolou por lá. E o pior de tudo é que a data cancelada era justamente a oficial, vamos dizer assim. O show do sábado foi o primeiro a ser anunciado, o show da sexta, que rolou normalmente, era na verdade a data extra, e com isso, muitos fãs que ficaram lá no F5 para poder conseguir o ingresso, acabaram não tendo a oportunidade de ver o cantor. Parte dos desdobramentos desse cancelamento provavelmente vão ser mostrados no documentário dele, que deve sair logo em breve na Netflix. Sobre esse tema, aliás, muita gente comentou que ele talvez tivesse cancelado o show só para ter um drama no documentário. Mas vale lembrar que esse documentário já tinha sido anunciado bem antes, então eu acho que a ideia era de fato mostrar os shows. Toda vez que o Shawn Mendes vem ao Brasil, ele sempre noticia pela gentileza que ele tem em sempre atender o maior número de fãs possíveis. Foi assim quando ele veio pro Rock in Rio, foi assim quando ele veio agora. Então pra mim é difícil acreditar que ele tenha feito isso premeditadamente. Tipo, não combina muito com o perfil dele. Mas e aí, qual desses foi o momento mais devastador pra vocês? Algum desses ou algum outro? Fale aí nos comentários. Bom pessoal, apesar de tudo eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!